Hola chiquitos, ¿cómo están? Sí, yo deseo que muy bien. Bueno, sean todos muy bienvenidos a mi canal Españolar. Sí, yo me llamo Emilia, soy profesora de español y portugués, pero en este canal me dedico solamente a la enseñanza de la lengua española. Bueno, sí, hoy vamos a seguir estudiando y hablando de las reglas y de la utilización de los sufijos diminutivos en la lengua española. Bueno, antes de empezarmos, por favor, tú que estás mirando este vídeo, no se olvide de se inscribir en este canal, porque así tú me ayudas mucho. Y tampoco de poner su gusto y de clicar en la campana de las notificaciones, ¿sí? Bueno, antes de empezarmos, y por favor, también si tú tienes dudas sobre cualquier contenido, ponga acá abajo en los comentarios. Perfecto. También chiquitos, hoy vamos a seguir por nuestro viaje por México, sí, vamos a seguir viajando por este país increíble y riquísimo con una cultura tan preciosa. Hoy vamos a hablar de algunas curiosidades sobre la capital de este país increíble. Entonces, ¿vamos? ¿Listos? Vamos a practicar. Bueno chiquitos, y antes de empezarmos nuestra parte de la curiosidad sobre la capital de México, ¿sí? Mira con mucha atención esta foto. La verdad, esta foto, ¿sí? Es el Palacio de Bellas Artes, es un palacio muy bonito, ¿sí? Se queda en la capital de México, en el Distrito Federal, ¿no? Es como un Distrito Federal. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de esta parte, pero miren bien esta foto, es tan bonita, es un palacio muy bonito, ¿no? Lleno de arquitecturas diferentes, muy preciosas. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esta capital, ¿sí? La Ciudad de México es la capital más antigua de las Américas, sí, ¿ya sabías? ¿Tú sabes eso? Ponga acá abajo si tú sabes más alguna información sobre esa parte de la curiosidad. ¿Perfecto? Bueno, chiquitos, la Ciudad de México es la capital, más antigua de las Américas. En 1519, cuando el español Hernán Cortés llegó al lugar que hoy día es la capital mexicana, esta ya era considerada la mayor capital del planeta. Mira, 1519. Muchos años, ¿no? A muchos años atrás. Antiguamente la capital se llamaba Tenochtitlán, yo creo que es así. Si no es así que se pronuncia, por favor, ponga acá abajo, ¿sí? Porque, eu não sei pronunciar às vezes essas palavras meio asteca, sei lá. Isso aqui não é de origem da língua espanhola, né? Então fica um pouco complicado de eu saber pronunciar essas palavras. Se tiver errado, coloca aqui embaixo, por favor, que aí todo mundo aprende, tá bom? Vamos seguir. Y era la capital del Imperio Azteca. Entonces, antiguamente, sí, la actual Ciudad de México, que es la capital de México, la verdad era antiguamente la capital del Imperio Azteca, eso mismo. Por esta razón podemos mirar varios puntos turísticos llenos de monumentos históricos en esta región, ¿sí? Pero la Ciudad de México no es solamente la más antigua capital de las Américas, pero también es la tercera mayor del planeta, con una población que supera la marca de 20 millones de personas. Mira cuántas personas, muchas, no muchas mismo. Una gran curiosidad es que en la Ciudad de México no encontramos solamente hablantes de la lengua española, que es la lengua oficial del país, pero también podemos encontrar otras 10 lenguas originarias de los antiguos pueblos que vivían en este lugar, como por ejemplo Nahuatl, Otomí y Mixteca. Vamos a também pronunciar essas palavras errado, coloque aqui embaixo que aí todo mundo aprende, tá bom? Vamos lá, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre a capital mais antiga das Américas. Pois é, muitos de nós não sabemos dessa informação, eu tampouco sabia, porque na verdade não aprendi nada disso na minha aula de história. Eu achei muito curioso e quis trazer para vocês essas curiosidades. E é isso, se vocês tiverem mais curiosidades a respeito da Cidade do México ou sobre qualquer coisa da cultura mexicana, põe aqui embaixo que aí todo mundo aprende, tá bom? Então vamos lá, pessoal, esse assunto é muito vasto, então eu vou tentar resumir um pouquinho para vocês. Lá em 1519, vamos nos situar aqui no Brasil?
Bom, vamos só nos situar no Brasil, tá bom? O Brasil foi supostamente descoberto por Pedro Álvares Cabral, supostamente em 1500, tranquilo? Supostamente, eu não sou professora de história, não quero causar polêmica aqui, mas vamos lá, né? Supostamente em 1500, então, o Brasil estava sendo o quê? Descoberto, tá bom? Só lá por volta de 1549, 45, aí eu já não me lembro muito, porque eu era muito boa em história, mas eu perdi já isso há muitos anos, já passou, né? Então eu já perdi um pouquinho essas lembranças da escola, mas acho que foi por 1545, 49 que começou de fato a colonização no Brasil, porque antes disso era só extração de bens do Brasil, né? Madeira e tudo mais. Era só extração de bens para a Europa. Então, vamos entender uma coisa. Em 1519, lá no México, enquanto o Brasil estava nessa situação aqui, né? Lá no México, quando Hernán Cortés chegou lá em 1519, bem antes de começar de fato a colonização no Brasil, a Cidade do México já era a mais antiga capital do planeta. Então, só para a gente entender, já era a mais antiga capital do planeta, já era uma capital com uma grande relevância à história e à cultura, principalmente dessa parte desse território da América do Norte. Lembrando, tá, que o México fica abaixo dos Estados Unidos, que é a segunda maior fronteira do mundo, tá? Por quilômetro lá, agora eu não lembro quanto exatamente, mas entre os Estados Unidos e entre o México é a segunda maior fronteira do mundo. Acho que só perde para a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, acho que alguma coisa assim, eu não lembro agora, mas é a segunda maior fronteira do mundo, é entre os Estados Unidos e o México. E o México fica bem ali, no finalzinho da América do Norte. Depois temos a América Central e a nossa querida América do Sul, que está todo mundo nesse barco aqui junto com o Brasil, que é um dos poucos países da América do Sul aqui que não falam espanhol como língua oficial. Tranquilo? Só como segunda língua. Então vamos seguir? Vamos lá então. Então a importância do México e dessa capital, que já era a mais antiga das Américas. Em 1519 ela já tinha esse título. Então vamos lá. Era a maior capital do planeta, mais antiga. Por que a mais antiga? Antigamente, antes da capital do México se chamar Cidade do México, ela era conhecida como Tenochtitlan. Eu acho que é assim que se pronuncia, enfim, se não tiver certo, põe aqui embaixo que a gente aprende, tranquilo? Ela era a capital do Império Azteca. Então, sabemos que sobre o território mexicano se tinham vários outros povos antes dos espanhóis chegarem lá. Então, antes de existir a colonização do México, já tinham povos, né? Tínhamos os astecas, a gente até já falou sobre isso aqui. Então, lá era a capital do Império Azteca. Tranquilo? Por esta razão, podemos ver, tá? Se alguém tiver oportunidade, ou se alguém já foi na Cidade do México mesmo, ali na capital do México, vocês vão conseguir ver muitos prédios históricos tombados como patrimônio histórico. Vocês vão ter a oportunidade de ver monumentos por causa dessa importância. Tranquilo? Então vamos lá. É também a terceira maior capital do planeta. Por que a terceira maior? Porque temos, obviamente, né, tem São Paulo, tem Miami, Nova York, perdão, errei. Nova York tem outras capitais, né, que são muito cheias de gente, tem muitas pessoas, tem um índice populacional gigantesco. E no caso é a terceira cidade do México, a terceira capital mais populosa do planeta. Pois é, do planeta. E tem uma curiosidade também sobre essa capital, é que dentro dessa capital é óbvio que se fala a língua espanhola porque é a língua oficial desse país, mas também podemos encontrar mais 10 idiomas diferentes, 10, olha que coisa incrível. Entre eles nós temos o Nahuatl, a pessoa pronunciou, não sei mais pronunciar, Otomi e Mixteca, acho que é assim, Nahuatl, Otomi e Mixteca. Enfim, se também não estiver certo, coloca aqui embaixo. Tranquilo? A gente aprende todo mundo junto. Bom, é isso, essas informações que eu tenho para vocês. Agora a gente vai passar para uma outra informação. Se você tem mais alguma informação sobre a capital mais antiga das Américas, coloca aqui que a gente aprende também, tá bom? Vamos seguir. Bueno, chiquitos, la pregunta más importante, ¿sí?
como foi construída a Ciudad de México, ¿sí? Cómo fue construida esta capital, la más antigua ¿sí? de las Américas. Mira con mucha atención. La Ciudad de México, pocos saben esta información, pero na verdad fue construida sobre un lago conocido como Peneza Azteca y sobre la ciudad sagrada, ¿sí? La antigua capital del pueblo azteca, conocida como Tenochtitlán, ¿sí? Si quieres conocer un poquito más de este lago, ¿sí? Donde la Ciudad de México fue construida, sobre este lago es posible conocerlo por sus canales al navegar en Xochimilco, estas trajineras coloridas, ¿sí? Arriba, ¿sí? Tú puedes mirar, ¿sí? Estas trajineras conocidas como Xochimilco, ¿sí? Son muy divertidas, muy coloridas, con muchas músicas, muchos mariachis. También tenemos mucha comida, bebidas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito desta parte da história? Vamos. Bom, pessoal, na verdade, isso aqui é uma curiosidade da curiosidade, né? Porque como foi construída a capital do México, a cidade do México, como é que ela foi construída? Acho que a gente já entendeu que a capital do México é a mais antiga das Américas, que é a terceira mais povoada do planeta, né? A gente já sabe disso tudo, não é mesmo? Agora o que a gente precisa saber é como essa cidade foi construída, porque há um fato muito interessante sobre isso. É que a cidade do México, para ser construída e conhecida como nós temos acesso hoje, sendo pelo turismo ou pela televisão, através das novelas, né, das novelas mexicanas, que mostram muito essa parte do país, né, a capital mesmo. Tem outras novelas que mostram outras regiões, isso também é muito interessante, que nós podemos ver a diferença cultural, a diferença de vestimenta, até a forma de falar, né? Muda muito, os adereços do cabelo, né? Até o tom da pele. Quando a gente vê uma novela que fala mais sobre o campo, a gente já vê uma pessoa com um tom de pele bem mais moreno, né? Por causa do sol, que trabalha muito no sol. A gente também já tem pessoas que são mais do campo, que são mais rurais, têm outros costumes. Comidas um pouco diferentes também, né? Sendo trabalhadas de formas diferentes, mais rústicas. Então é muito interessante quando nós conseguimos ver novelas que nos trazem essa carga cultural importante. Muitas novelas mexicanas atualmente já estão trazendo mais essa questão da carga cultural. E uma coisa muito curiosa é que quando nós conseguimos ver uma parte da cidade do México nas novelas, é exatamente isso, né? Nós podemos perceber que há uma forma diferente nas construções, né? Por quê? Vamos entender como a cidade do México foi de fato construída. Foi construída em cima, literalmente em cima, da antiga capital azteca, da antiga cidade sagrada dos aztecas. E sobre essa cidade sagrada, ao redor dessa cidade sagrada, havia um lago, tá? Então, a cidade do México ela foi construída em cima da cidade sagrada azteca, desse império azteca, e pegou boa parte do lago que tinha ali. Então, a cidade do México está sobre uma placa tectônica instável. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que sofre grandes abalos sísmicos. Por essa razão, por exemplo, a cidade do México, né, a capital ali, ela sofre muito com terremotos até muito fortes, né? E a cidade, ao longo do tempo, ela foi tentando, né, criar meios de construir edifícios para suportar isso. Mas como é a cidade, né, a capital mais antiga das Américas, existem muitos prédios que foram tombados como patrimônio histórico, que não podem sofrer nenhum tipo de alteração, né, no seu exterior principalmente, tem que manter aquela originalidade antiga, e esses prédios são os que mais sofrem também, além dos prédios de moradia, né, mais pobres na cidade, na capital ali, que também sofrem com a falta de investimento na melhoria, né, para se poder suportar mais esses abalos sísmicos que acontecem ali na cidade do México.
Então é uma coisa muito interessante a gente saber como essa cidade foi construída. E aí a pergunta que não quer calar, né? E os monumentos da cidade asteca, tudo que tinha ali, alguma coisa foi guardada? A gente pode ver alguma coisa na cidade atual, na cidade do México, né? Nós conseguimos ver parte dessa cultura antiga? Sim, né? Uma coisa que eles sabem fazer, e eu falo que eles sabem fazer até muito bem mesmo, os mexicanos, é resguardar os artefatos históricos, né? Guardar, como é que eu posso falar também? Cuidar, tá sempre renovando esses artefatos históricos, né? Esses monumentos históricos. Infelizmente, talvez não tanto quanto muitos mexicanos gostariam, né? Porque eu sei que muita parte da história é importante para muitas pessoas, porque de certa forma é parte de quem a pessoa é, da onde você veio, então é importante guardar, manter viva essa cultura, né? Bonita, essa arquitetura. Infelizmente, talvez muito dessa parte não tenha sido guardada, né? Talvez ainda estejam até descobrindo coisas novas nos sítios arqueológicos. Ih, essa palavra não saiu agora. Nesses sítios, né, de arqueologia que eles estudam, a palavra não saiu, enfim. Aí eu acho que talvez eles até descubram muitas coisas ainda hoje, mas é possível ver muitos artefatos antigos dessa civilização asteca no México, tá? E uma coisa muito interessante é que parte desse lago onde a cidade do México foi construída ainda existe. E nós podemos visitar essa parte, né, desse lago antigo, onde a cidade foi construída, a capital, nesses barquinhos, não é bem barquinhos, seriam mais balsas feitas de madeira colorida, né, chamados de Xochimilco, são trajineras, no trajineras Xochimilco. Bueno, essas trajineras, essas balsas, né, Xochimilco, são muito coloridas, elas atraem muitos turistas, porque tem uma forte presença cultural também, né? A gente pode ver mariachis, música, bebida, comida, então é bem interessante ver essa parte. E também vocês podem visitar na cidade do México, por exemplo, a casa da Frida e do Diego, que era o marido dela, a casa da Frida Kahlo, conhecida também como La Casa Azul, tá? É um museu Frida Kahlo, onde ela viveu, né? Então é possível ver muitos artefatos artísticos que ela fez, pinturas, cerâmicas, roupas também, dá para ver, porque a Frida era uma artista, né? Ela pintava muito também. Então dá para ver, é um museu bem interessante, bem colorido, é bem legal de tirar bastante fotos lá. E aqui embaixo nós temos esse monumento enorme, uma catedral, né? Levou 250 anos, se eu não me engano, para essa catedral ser pronta, né? Ela levou 250 anos de produção para ela chegar a tudo isso. É a maior catedral metropolitana, né, do México, e é o maior símbolo da colonização espanhola no México. E outra coisa, é um centro, né, de encontro da religião. Lembrando que o México é fortemente um país católico, tem a religião católica ainda como a religião mais aceita pelos seus adeptos, mas existem outras religiões também, mas o catolicismo é a religião oficial do México, né? E essa é uma catedral metropolitana que representa essa religiosidade muito importante no México. Tá bom, pessoal? Se vocês conhecem outros pontos turísticos, se vocês já foram em algum desses pontos turísticos, coloquem aqui embaixo, né? Vamos trocar essas informações, vamos saber um pouco mais sobre a cidade do México, sobre outros pontos turísticos dessa cidade. Eu acho muito interessante. E é isso, cultura também é história. Vamos seguir? Vamos! Bueno, chiquitos, y antes de empezarnos, mira con mucha atención, ¿sí? Recordando algunas informaciones, aumentativos y diminutivos. ¿Cuándo vamos a utilizar estos sufijos? Bueno, utilizamos los sufijos aumentativos y diminutivos con sustantivos, adjetivos, adverbios, gerundio, participio pasado, indefinidos, nombres propios, algunas interjecciones y cuantificadores,
Fíjate que en una información muy importante, ¿sí? La idea que tú quieres transmitir utilizando estos sufijos, tanto aumentativos como diminutivos, es necesario que tú conozcas bien, ¿sí? Las reglas para que tú no utilices estos sufijos de una forma negativa, ¿sí? Entonces, cuidado con la idea que tú quieres transmitir utilizando estos sufijos. ¿Perfecto? Vamos a seguir. Bueno, chiquitos, vamos a seguir entonces, ¿sí? Esta es nuestra clase 2 de utilización de los diminutivos y de los sufijos diminutivos en español. Entonces, no se olvide de mirar si la clase 1, donde también hablamos de otros sufijos y sus utilizaciones. Entonces, mira con mucha atención. Mira este cuadro, ¿sí? Diminutivos, formación e ideas expresas. El sufijo diminutivo más utilizado es ito, ita. Eso es verdad. Pero mira, en España, además de ito, ita, también es utilizado otros como ico, ica, uco, uca, ina, ino, ina, iño, iña, ejo, eja, illo, illa y ete, eta. ¿Sí? En Américas, mira con mucha atención, son frecuentemente utilizados los diminutivos diferentes de ito, ita. Utiliza-se ejo, eja en lugares de Argentina y en español andino, ingo, inga, en partes orientales de Bolivia, ico, ica, principalmente en Caribe con la variante tico y tica. Perfecto, atención a este cuadro, ¿sí? Bueno, noción de diminutivo. Si ahora vamos a mirar un contenido nuevo. Noción de diminutivo, tamaño reducido. Casita, casita, mira, utilizo ita, el sufijo ita, ¿no? Casita, ¿sí? Casinha, maletim, malinha. Mira outra coisa importante agora, maletim. Eu vou utilizar, tá? O sufixo qual? Até marquei aqui de vermelho no outro quadro. Esse sufixo aqui, ó, gente. O sufixo comum da Espanha. Além de utilizar ito, ita, eu também posso utilizar in, ina. In, ina. Tranquilo? Maletim. ¿Sí? Acción y acontecimientos pueden indicar corta duración. Entonces, cuando utilizamos los sufijos seguidos de acciones y acontecimientos, pueden indicar corta duración. Viajecito, viajecito, viagenzinha. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué cito? Viajecito, ¿sí? ¿Por qué cito? Porque a palavra viaje em espanhol é masculina, ¿sí? Tranquilo? A palavra viagem em português é feminina, a viagem. Em espanhol, essa mesma palavra é masculina, el viaje. Por esta razão, el viajecito. Utilizamos o sufijo cito, el viajecito, ¿sí? Ojo, con mucha atención. Disminuye la importancia de una persona o cosa generalmente derivada del desprecio. Mira con mucha atención, ¿sí? Me atendió un abogadito desconocido. Bueno, mira cómo esta frase fue dicha, ¿no? Me atendió un abogadito desconocido. Ai, Deus, perdão. Então, vamos prestar atenção em como essa frase foi dita. Vamos prestar atenção nela? Quando eu digo ali, um advogadozinho desconhecido me atendeu, né? Quando eu digo abogadito, eu estou usando, né, o sufixo ito, só que com a intenção de menosprezar, de diminuir. Então, se a sua ideia não for essa, cuidado com a expressão que você está usando, ok? Vamos a seguir. Bueno, chiquitos, también podemos mitigar el efecto de una palabra mantenida como inconveniente utilizando los sufijos diminutivos. Mira con mucha atención, ¿sí? Braguitas, calcinha, roupa íntima feminina, né? Colita, rabinho. Culito, bundinha ou bumbumzinho. Então, vamos entender aqui a função do sufixo diminutivo, dele sufijo. Vamos entender a função dele aqui? Aqui ele tem o quê? A intenção de mitigar. O que seria mitigar?
suavizar, atenuar o quê? O efeito que essas palavras têm de inconveniente. Então, esse é o efeito, suavizar, atenuar. Tranquilo? Para diminuir o grado de la qualidad expresa por ciertos adjetivos, también podemos utilizar sufijos diminutivos. Blanquito, guapita, también utilizamos ito, ita, ¿sí? Mira com atenção, vou falar em português. Então, para que a gente possa diminuir o grau de qualidade expressa por certos adjetivos, colocamos o ito, ita, que é um sufixo diminutivo. Então, cuidado também com a ideia, tá? Porque, por exemplo, blanquito, ele é branquinho. Guapita, ela é bonitinha, tá? Não é bonita, é bonitinha. Então, aqui o sufixo ele tem exatamente a função de diminuir o grau da qualidade que aquele adjetivo expressa sobre alguma coisa. Tranquilo? También hay un grado de ironía, ¿sí? O complicidad. Con el sufijo ete, mira en el otro cuadro, ¿sí? En este caso tenemos amigo, amiguete, ¿no? Amiguete, mentiroso, mentirosete. Siempre sale con su amiguete. Bueno, vamos a hablar de esta también. Aqui, vamos entender uma coisa. A gente está usando o sufixo diminutivo et, tá? Aqui a gente está fazendo a utilização de outro tipo de sufixo, tá? Outro tipo de diminutivo. Então, et é um sufixo diminutivo aceito, ele existe, tá? E aqui ele tem o quê? Ele tem um grau de ironia ou de cumplicidade. Então, veja bem, amiguete é amiguinho, mentirosete, mentirosinho, sim? Sempre sai com seu amiguete, sempre sai com seu amiguinho, tá? Então, tem que ter cuidado com a intenção que queremos transmitir, perfeito? Vamos seguir. Bueno, chiquitos, si estamos llegando al final, entonces mucha atención. Si ahora vamos a utilizar los sufijos diminutivos con una idea de intensificación. Entonces, ¿cuándo podemos hacer eso? Cuando combinamos adjetivos, adverbios o locuciones adverbiales, ¿sí? Mira con mucha atención. Caliente es la palabra, caliente, pero el diminutivo calentito, ¿sí? Muito quente. Cerquita, muito perto. Manhanita, muito cedo. Igualito, exatamente igual. Tranquilo? Ojo en esta información. Ahorita es usado para indicar la proximidad de un evento pasado o futuro. Voy a dar una vuelta. Ahorita termino las tareas de la escuela. Vou dar uma volta. Agorinha termino as tarefas da escola. Tá? Então, aqui ele indica o quê? Um evento passado e um evento futuro? Ou um evento futuro? Vamos ver. Vou dar uma volta. Agorinha termino as tarefas da escola. Então, eu estou aproximando algo que está acontecendo de algo que ainda não aconteceu. Tranquilo? Ahorita. Agorinha termino as tarefas da escola. Tranquilo? El diminutivo también es bastante usado cuando se da un valor afectuoso. Ponte un abriguito que hace frío. Ponte. Sí, un abriguito que hace frío. Coloca uma blusa de frio ou coloca um casaco. Está fazendo frio. No caso, o abriguito seria um casaco, abrigo, não? Então, aqui utilizamos, né, o diminutivo também é bastante utilizado quando você dá um valor afetuoso, né? Coloca um casaquinho, no caso, né? Coloca um casaquinho, está fazendo frio. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações do México hoje, que foi mais histórica, né, do que de fato tão cultural, como a gente vem falando. Mas a história também faz parte da cultura. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma informação, coloquem aqui nos comentários, alguma curiosidade e qualquer dúvida sobre essa
lição de hoje, né, que foi o nosso último estudo sobre os sufixos diminutivos, deixem aqui nos comentários também, tá bom? Besos, tengan todos una buena semana. Hasta luego. Chao.